a relação que existe profética de sol e de lua. Então, a pessoa que colocou, o Senhor pegou o Gênesis lá, diz assim, o sol e a lua foram construídos, foram feitos como para servirem de sinais proféticos, para servir, o sol, a lua, está ali, nasce e se põe, e tudo isso clareia, ilumina o dia, o sol, a lua, a noite, tudo isso aí são astros que dominam o nosso planeta, né? O universo. Aí você fica pensando, mas qual foi o motivo? Por que diz aqui o texto lá no Gênesis, criou para que em determinado tempo eles sirvam de sinais? Aí Jesus diz assim, quando a igreja estiver para ser arrebatada, quando chegar o fim das coisas, ele vai dizer assim, o sol se escurecerá, a lua, né, não dará seu brilho, as estrelas cairão dos céus, as potências do céu serão abaladas. Aí Jesus falou sobre isso, falou. E os profetas? Aí Joel diz assim, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas... Então, assim, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí você vai lá em Sofonias, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho. Os irmãos, os pastores, hoje, pegam só os textos de sol e lua como sinais, como elementos que marcam, são marcadores proféticos, que são sinais geofísicos. E vejam só que o texto, quer dizer, quando usa sol e lua, está falando de igreja, está falando do sol da justiça, do Espírito Santo. Meus irmãos, que ajuste extraordinário é esse, que tem um sentido profético tão amplo. Observem, os irmãos, toda profecia que diz respeito ao assunto mais importante na vida da igreja, no momento que é o seu arrebatamento, porque o primeiro momento profético foi o derramamento do Espírito, foi o Pentecostes. E o último momento, onde haverá um outro derramamento, o que já está ocorrendo, também preparando a igreja para a sua partida. O primeiro, para a igreja se estabelecer no mundo, foi o Pentecostes. O segundo, que é esse último, é para a igreja partir, para a eternidade. Todos os sinais que estão relativos em todo o livro, em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, as referências são a respeito do sol e da lua. Então, são fenômenos geofísicos. Sabe por quê? Para que o homem não diga que não foi avisado. Para que a igreja, quando fala sol e lua para a igreja, está falando para a igreja. Quando fala para o mundo, sinais, avisos proféticos, para que o mundo, seja ele igreja ou não igreja, entenda que há um projeto grandioso que envolve os maiores astros, que é a terra, o sol e a lua. Então, a terra passará, é o que diz Pedro, com grande estrondo. Os elementos ardentes se desfarão e as obras que nela há perecerão. Acidentes, acontecimentos atômicos. Quanto ao sol e à lua, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho. Então, está falando a respeito de quê? Está falando a respeito de um momento profético, quando a igreja será retirada e o mundo vai ver esses acontecimentos. O sol, a lua, né? A lua se transformando em sangue. É o que diz a palavra. É briga, a guerra vai bater lá em cima. Então, são coisas, são acidentes, são fenômenos que estão sendo dados em grande quantidade aqui na Bíblia, só sol e lua. Aí você pergunta, mas como é que é isso? Desde o Gênesis está anunciado isso.
o sol e a lua foram criados para servirem de sinais, para tempos determinados. Então, quais são os tempos determinados? Não foi para o dia que foi criado, para os tempos determinados. Quais são os tempos determinados? Os tempos que nós estamos, em parte, vivendo. Nós estamos aguardando isso. Coisa assim, a terra se moveu do seu lugar, estava aí. As estrelas cairão dos céus, as potências do céu serão abaladas. Vejam que a profecia, ela não tem a preocupação de ser sequencial. Quando você fala as potências do céu serão abaladas, já foram abaladas. Todo mundo sabe que o eixo da Terra já mudou de posição. E hoje o mundo está catando os motivos pelos quais nós estamos vendo um desastre físico, onde é chuva demais, é sol demais, é falta de água, é fogo, entende? O mundo está sendo destruído e as pessoas não sabem. O mar tomando os lugares, né, secos, em outros lugares o mar se afastando. Meus irmãos, os rios, hoje nós temos uma seca na região amazônica que nunca aconteceu, ela nunca chegou a esse ponto. O transporte nos rios da Amazônia não é possível fazer em alguns deles, rios caudalosos, outrora uma seca. É claro que, possivelmente, isso não vai continuar ocorrendo por muito tempo, mas são sinais que nós estamos vendo. A seca que aí está. Mas tudo isso está relacionado com um processo. Então, aquilo que está acontecendo, o mundo está envelhecendo, o sol não dará o seu brilho. Então, haverá um dia onde foi o dia de Josué, quando Josué estava naquela batalha contra os seus inimigos, e ele estava ganhando a batalha, Israel estava voltando a batalha. E veio o pedido de Josué: sol, detente em Gibeon, que não entre à noite ainda, porque se entrar à noite, os nossos inimigos vão se aproveitar. E tu, lua, no vale de Ajalon. E por um tempo, parece, ninguém sabe, há explicações científicas de que tudo parou, o relógio parou. Presume-se até na questão do relógio de Acás, mas não é o nosso caso aqui. O que nós estamos querendo mostrar aos nossos irmãos, esses elementos que fazem parte de um projeto, sol, lua, estrelas, a criação, terra, tudo isso. Nós somos um conjunto. E esse conjunto que aí está sob um comando, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Aquele para o qual o mundo foi criado. Porque o mundo foi criado para quem? Diz a Bíblia assim: por ele, por Jesus, ele que criou. Para ele, todas as coisas foram criadas. Isso tudo subsiste pela palavra do seu poder. Então, tudo que existe no mundo é a palavra do poder do Senhor. Quando Jesus não sustentar mais essa palavra, os céus passarão em grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão e as obras que dela perecerão. E os homens estão sendo preparados para isso e preparando o mundo para isso. Só isso. É profético. A bomba atômica é necessária. Pedro falou no estrondo, né, dos três elementos atômicos, né, calor, luz e estrondo. Ninguém sabia. Ôranos, que é uma expressão usada, né, para falar a respeito até de um mineral, né, que é o urânio. Embora que essa palavra é grega, né, ela já existia desde muitos anos, muitos séculos atrás. Até filósofos trataram disso. Mas, meus irmãos, o que nos interessa, o que nós estamos trazendo aqui, são ensinos, são coisas que nós, como igreja,
não podemos deixar de conhecer. Você vai à igreja todo dia. Olha, presentes a hora, matriculados 5, ausentes 10, de visitante nenhum, e não sei o quê, uma caixa de bombom para quem veio. Eu pergunto, é isso? O Senhor nos trouxe para isso? Uma hora dessa, que o mundo está se acabando aí, ninguém sabe de nada. Não, é a oferta para fazer um tempo maior, eu não sei mais o que para isso aqui. Um evangelho, um cristianismo completamente alheio a tudo que está acontecendo. É como se nós tivéssemos zumbi, andando sem saber para onde que vai, o que está acontecendo. Que negócio é esse? Onde é que está o Espírito Santo? E não dá o lugar ao Espírito Santo. Não, aqui não. Aqui nós somos, vamos dizer, ortodoxos. Que ortodoxia é essa? Está todo mundo aí sem saber de nada, morrendo, se acabando. Não, nós somos tradicionais de quê? Tradicional de quê? Tudo cresceu. O mundo todo se desenvolveu. Eu costumo dizer isso e repito, o mundo cresceu, se desenvolveu. Se pegar a ciência, hoje a ciência entra na área genética, é um corredor. Não tem quem consiga definir tudo aquilo que a ciência está mostrando. Sobre a vida própria, o cérebro, a ciência não consegue descobrir os fenômenos cerebrais, ela não consegue, mas está lutando. É tanta coisa que existe, né? Mas está lutando. Os laboratórios, os medicamentos, a tecnologia, todo mundo, só não cresce religião. É só bobagem, é briga, é mata, manda matar em nome de Deus, porque aqui, você vai morrer em nome de Deus. Eu pergunto, que Deus é esse? É por isso que esse Deus está sendo rejeitado aí pelas pessoas que têm juízo. Porque se esse Deus é esse Deus, nem eu quero. Eu quero. Meus irmãos, e está aí um cristianismo, que existe aí, cristianismo, que aceita tudo. Deus não é mais de Deus. Maria já é mãe de Deus. Então, eu não estou falando mal, mas eu estou dizendo que isso não pode acontecer. Você não pode chegar a um ponto desse e deixar o Criador em troca da criatura, não é mesmo? Então, são coisas que as pessoas não estão nem aí. E não pode ser assim. E não deve ser assim. O homem tem seu direito. Ele pode escolher qualquer coisa. E se ele escolher só as coisas boas, não precisava de cadeia. Não é? Precisava. Mas ele não quer escolher só as coisas boas. E ele quer trazer isso para os ingênuos, para os inocentes, para atingir a criança, desde hoje já atingir ainda a inocência dela, destruir, para virar um monstro daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele vira monstro, porque tirou a inocência dela e colocou a consciência do pecado, da rebelião, da rebeldia. E onde está o cristianismo? Meus irmãos, está aí, uma sigla que aceita tudo. Sabe por quê? Porque não quer o governo do Espírito Santo. E o mundo está dividido hoje. E vai continuar dividido. Um punhado, como sempre, vai ouvir a voz do Espírito Santo e outro ouvir a voz do mundo. É isso mesmo. Não somos contra o mundo, não somos contra as pessoas que não conhecem o Evangelho. Nós temos que entender que aqueles que conhecem têm que se aperfeiçoar. A ciência, o indivíduo vai para dentro de um laboratório, senta lá no almoço, no janta, pode ver, naturalmente, até a moda, né? Nem corta o cabelo, nem barba, nem nada, de tanto que estão presos naquilo ali. Descobrir. A religião não.
A religião só fala bobagem. Pode ver. A imprensa toda, do mundo inteiro, ela está mostrando o que é religião. E o que está acontecendo? A religião e os religiosos estão sendo, né, atingidos. Há uma revolta no mundo. Sabe por quê? Porque ela deixou de cumprir o seu papel. Ela passou a glorificar o homem, o pregador, o teólogo, o filósofo. Isso não transcende, isso não leva o homem à eternidade. Nem tira da situação que ele está. Não tira. Porque não tem esperança. A esperança é a vida eterna. Meus irmãos, estamos aqui falando a respeito de uma necessidade que é nossa. Nós não estamos querendo atingir ninguém lá fora, de outros lugares, de outra maneira de pensar. É isso mesmo. Cada um pensa do seu jeito e nós não temos nada com a vida dos outros. Agora, a nossa nós temos que ter cuidado. Somos obrigados a falar as coisas que muitos não gostariam de falar, e nós também. Mas estamos advertindo a um povo que tem que caminhar numa direção segura. E eu estava falando no sol e na lua. Os pastores hoje vão catar lá, lá nessa concordância bíblica, dicionário bíblico, onde está sol e lua. Pode ver, sol e lua, todas as vezes. Se refere a sol e lua, está se referindo a um momento profético. E que momento profético é esse? Os últimos dias. É isso que nós estamos vendo. E o sol e a luz se escurecerá. É a quarta trombeta. Quando ela tocar, sol e a luz. 3 trombetas já foram tocadas, agora é a quarta. Ela vai tocar. Estamos nos esperando. Só falta ela. Vou parar aqui.